Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no programa de hoje você confere entrevista exclusiva com o professor doutor José Manuel Moran. O aluno também não deve se conformar com o mínimo. Diz, professor, dá pouco, que bom. Não, quando ele dá pouco, corre você atrás, procura por tua conta. Não fica esperando que te dê tudo na mão, porque a vida não te vai dar as coisas de graça, você vai ter que batalhar por elas. Tem também história sobre o Dia dos Namorados. Pele é um bicho traiçoeiro. E quando você tem pele com alguém... Não perca daqui a pouco no intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados
atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia. O programa Intervalo de Aula está no ar. E nesse primeiro bloco, a 8ª semana de Educação da Faculdade Araguaia trouxe o palestrante professor Dr. José Manuel Moran. O evento debateu o tema Educação, Comunicação e Tecnologias, um diálogo possível. E agora você acompanha a entrevista exclusiva com o professor Dr. José Manuel Moran com o repórter Bruno Haringel. Olá, estamos aqui hoje com o professor José Manuel Moran, que também é doutor pela USP. Bom, professor, é um prazer recebê-lo aqui no intervalo de aula, é uma honra tê-lo aqui. Professor, começando sobre o seu texto, Tablets para Todos, conseguirão mudar a escola? E o senhor levanta algumas questões pertinentes sobre o cenário atual, como, por exemplo, como ensinar numa sala de aula onde os alunos têm acesso a tudo, né, ao vivo, online, ou então o que fazer nos ambientes virtuais e nos presenciais. O que, de fato, para o senhor mudou nas escolas, no cotidiano da escola, com essas novas tecnologias? Não. A escola está mudando, mudou, a sociedade faz muitas coisas antes com as tecnologias que não eram possíveis, serviços online, etc. E a escola está tentando mudar, custa muito, só algumas estão indo um pouquinho mais. Por enquanto, o que a escola está fazendo é colocar tecnologias dentro, colocou no laboratório, agora às vezes permite que os tablets e os celulares sejam levados quando permitem, mas isso em si, só isso, é pouco. O que tem que mudar é a forma de ensinar, não ficar explicando tanto, porque as explicações você encontra hoje na internet, no YouTube. Você tem que trabalhar mais com problemas, com desafios, com questões, até com jogos, a questão lúdica. Não precisa explicar o beabá. Quer dizer, o aluno pode aprender sozinho o beabá, o que precisa é ir além de aplicar, fazer, aprender fazendo, compartilhando e o professor orientando. E isso custa. Então, com tablet ou sem tablet, o professor gosta de falar. E hoje tem que falar menos e orientar mais. Porque essas respostas, texto, ele já encontra online. Ele não precisa, caso contrário, ele não precisaria de um professor para falar. O professor, se não vira um professor papagaio, que repete aquilo que já está fora do espaço da escola. E isso não acrescenta muito, só facilita aquele aluno que não gosta de pesquisar. Mas quem sabe pesquisar não precisa do básico. Professor, e tendo em vista isso, já se é possível prever algo para o futuro da educação, da escola no Brasil? Não, a escola ela está caminhando para ela ser um espaço muito mais flexível, muito mais centrado no aluno, que o aluno aprenda dentro do seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito, as coisas que interessam mais, a partir dos seus interesses e motivações profundas. Mas esse é o cenário para onde caminhamos. Ao mesmo tempo que ele aprende sozinho, ele também aprende em grupo. Ele aprende em grupo tanto online, como hoje a gente faz no WhatsApp, Facebook. Ao mesmo tempo que ele facilita, como na sala de aula. Então, é aprender sozinho, aprender em grupo, mas aprender coisas significativas, aprender assim de forma desafiadora e não aprender coisas. Porque quando você aprende coisas, as coisas mudam. Um mundo tão complexo como o nosso, o que você aprende hoje e amanhã já não serve muito. Você tem que aprender um pouquinho a perceber com profundidade, saber avaliar, saber entender, saber tomar decisões, saber entender os contextos amplos. Então, essa é a escola que precisamos. E aí precisamos de educadores que tenham esse perfil também, que possam nos orientar e não simplesmente falar coisas mais simples, que nos falem as coisas mais complexas, que nos ajudem a entender aquilo que não está perceptível na internet, no YouTube, no Google, imediatamente. Mas que instiga a procurar a resposta procurar as respostas mais profundas e não as superficiais. Sim. Professor, nesse mesmo texto, o senhor cita que não faz sentido confinar na sala de aula os alunos para que eles aprendam e que esse modelo não faz mais sentido, perdeu o sentido.
quais seriam os indícios de que esse modelo se esgotou, né? E o que vem ocupar esse lugar, no caso desse esgotamento, o que viria a ocupar esse lugar? A palavra aqui é confinar. Eu não disse que a sala de aula ela é inútil, não. Quando falo confinar, significa fazer tudo só na sala de aula. A sala de aula é um espaço importante, é um espaço que permite fazer muitas atividades diferentes. Então, o que não tem sentido é a sala de aula tradicional, das carteiras todas enfileiradas, do professor na frente. Isso, em algum momento, vale a pena, mas a maior parte do tempo tem que ser uma sala de aula muito flexível, muito modular, que significa você adapta em cada momento às necessidades, onde às vezes se estuda em grupo, outras vezes se estuda individualmente, às vezes faz um trabalho mais com materiais mais manuseáveis e outras vezes com materiais digitais. Mas além da sala de aula, você tem outros espaços, mesmo dentro da escola, que vale a pena estar visitando o tempo todo. Você tem bibliotecas, laboratórios, a escola se conecta com o bairro, com o mundo, então você tem que sair para a vida e trazer a vida real para dentro, trazer as pessoas. Então essa escola muito dinâmica e muito aberta, ela também tem em conta a sala de aula. A sala de aula é um espaço importante, mas não confinar. Confinar significa fechar. E o que a escola tem que fazer é abrir os espaços, abrir os tempos e abrir as formas de ensinar e de aprender. Professor, e qual seria então o principal facilitador dessa mudança, o principal responsável? O professor? Porque o professor hoje já tem autonomia em algumas partes para provocar algumas mudanças na forma de educar, na forma de aplicar a prova, a atividade avaliativa com auxílio da tecnologia. O senhor acha que o professor realmente seria o principal facilitador dessa mudança, Mas ele não está sozinho, ele tem por trás coordenadores, tem gestores, tem secretarias de educação, tem MEC. Então, você tem toda uma série de normas que também ele deve, de alguma forma, seguir. Então, mesmo assim, mesmo às vezes com modelos relativamente engessados, o professor tem uma margem de liberdade muito maior do que às vezes ele se permite. O que tolhe, além de um pouco da estrutura, mas o que tolhe mais é a estrutura mental e a estrutura emocional. O professor tem muito medo de errar, de falhar e de ser julgado negativamente porque falhou. Porque realmente a sociedade condena o erro. E você não pode inovar se você não erra. No sentido de permitir-se o erro. Você tem que fazer experiências. E na experiência, às vezes, não dão certo. Então, se você tem medo de errar, você não vai sair do lugar. Prefere fazer sempre tudo como foi feito. E isso atrapalha tremendamente as possibilidades de avanço. Então, tem outro lado que é o comodismo, tem outro lado que inovar exige um certo esforço, mas eu dirijo principalmente tanto alunos, isso aqui interessa aluno e professor. O aluno também não deve se conformar com o mínimo. Dizer, o professor dá pouco, que bom. Não, quando ele dá pouco, corre você atrás, procura por tua conta, não fica esperando que te deem tudo na mão, porque a vida não te vai dar as coisas de graça, você vai ter que batalhar por elas. Então, batalhe pela aprendizagem relevante, busque o que é significativo. Se uma aula está chata, ok, faz outra coisa depois. Quer dizer, compense, não fique simplesmente lamentando, o professor não dá aula certo, aquele curso não está bom. Você tem muitas possibilidades de aprender hoje, talvez como nunca antes nenhuma geração teve. Você tem dezenas e dezenas de cursos online gratuitos, você tem vídeos sobre qualquer assunto no YouTube ou em outros portais. Não tenha medo de buscar aquilo que às vezes um professor não lhe dá. Professor, uma última pergunta. Sobre o seu livro Desafios na Comunicação Pessoal, o senhor cita no capítulo Conhecimento da Sociedade da Informação que o conhecimento não é fragmentado, mas interdependente. E conhecer significa compreender as dimensões da realidade, correto? Captar e expressar a totalidade. E o senhor acha que a tecnologia auxilia quanto nisso? Nessa captura de outras dimensões, de outros pontos de vista? Eu falo de tentar entender a totalidade. A gente nunca compreende totalmente
todas as dimensões, mas você pode integrar várias dimensões, você pode ampliar a percepção que você tem, você pode questionar pontos de vista que você antes aceitava pacificamente. Então, a tecnologia o que te permite é colocar na frente várias visões, várias informações, mas você tem que ter instrumentos internos, e é isso que a escola crítica te dá, instrumentos para você poder selecionar. E como eu com esses óculos, se eu tenho uns óculos bem graduados, eu enxergo melhor e eu vejo mais nitidamente do que se eu tirasse os óculos. Então a tecnologia são os óculos que bem ajustados me permitem enxergar melhor. Mas também se estão mal ajustados, eu fico aumentando meus problemas visuais. Professor, para finalizar, o senhor citou no começo da entrevista que há 20 e alguns anos atrás vocês tiveram uma visão do que seria o futuro da educação. E para quando o senhor acha que essa mudança prevista há 26 anos atrás seria concluída? Eu errei há 26 anos, mas era mais novo. Hoje eu sou um pouco mais prudente, mas uma parte do mundo, não é somente no Brasil, ele está mais atento a uma educação diferente, tem muitas escolas e universidades e grupos que estão fazendo trabalhos muito mais envolventes com os alunos, tem faculdades sei lá, na área de saúde, engenharia, que trabalha muito com problemas, com projetos, e não tanto com um modelo de conteudista. Há inclusive alguns cursos de formação de professores que procuram envolver mais o aluno, o futuro professor, desde o começo, em práticas e não somente no estágio final. Quer dizer, há um caminho de mudança globalmente assim instaurado, mas desigual. Alguns estão avançando rapidamente e outros muito mais timidamente. Então, a sociedade está pressionando para termos uma educação mais proativa, mais criativa e mais inovadora, mas eu também, não, apesar do meu otimismo, eu reconheço que institucionalmente essa mudança assim, dos grandes grupos, as grandes, vamos dizer assim, secretarias de educação, ela é lenta. Boa parte dos nossos professores precisa de uma outra formação, precisa também muito mais apoio institucional, melhor remuneração. Há uma série de questões que são mais estruturais para poder cobrar depois uma outra escola. Então não basta só a boa vontade, dizer ao professor, você tem que mudar, você tem que dar as condições também, e a gente não está dando para uma parte dos nossos professores condições suficientes. Mesmo assim, quem quer ficar como docente, quem é um profissional docente e ele permanece nisso, ele só vai se realizar profissionalmente se ele se envolver nestes projetos mais ativos, metodologias ativas, currículos mais flexíveis, senão vai ser uma coisa tão pouco, primeiro, significativa e tão frustrante. O professor vai ficar brigando com os alunos, okay? Não adianta dar nota baixa, prova, ok, você consegue um resultado imediato, mas a médio e longo prazo você vai fracassar. E você vai sentir que não valeu a pena teu trabalho pelo pouco que você ganha. Então, o importante é também perceber que quanto mais você avança, assim, sendo mais ativo, tentando atrair o interesse dos alunos e você se interessando mais por toda esta mudança, também mais você se beneficia, você se realiza mais, você faz um trabalho melhor, você é uma pessoa mais que enxerga mais e que você toma decisões, não só na escola, mas também na vida, melhores, e com isso você se realiza como pessoa e é mais feliz. Bom, professor, infelizmente o tempo de TV é curto. No intervalo de aula agradece a presença do senhor aqui, foi um grande prazer recebê-lo conosco e até uma próxima. Obrigado a vocês e felicidades em tudo. Bom, a gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo, mas aproveita esse momento e passe e-mail para a gente sobre a matéria, dê sugestões, debate@intervalodeaula.com.br. Até daqui a pouco.
Engenharia Civil ou Ambiental? Faculdade Araguaia. Pedagogia ou Educação Física? Faculdade Araguaia. Administração ou Ciências Contábeis? Faculdade Araguaia. Construção de edifícios ou Gestão Comercial? Vestibular Faculdade Araguaia, sempre sua melhor escolha. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse bloco, o programa Intervalo de Aula homenageia todos os casais pelo Dia dos Namorados. O Grupo Guaia é quem traz essa homenagem. Olá, eu me chamo Denilson, eu sou contador de histórias, sou ator e vou contar para vocês a crônica de Christian Pior com o título Relacionamentos. A crônica, como o meu nome já diz, fala dos relacionamentos humanos, as mazelas que nós nos submetemos ou que as pessoas nos submetem. Ninguém está ileso dos seus relacionamentos, de como cuidar deles e de como receber cuidados. De Christian Pior, Relacionamentos. Sempre acho que namoro, casamento, romance tem começo, meio e fim, como tudo na vida. Detesto quando escuto aquela conversa. Terminei o namoro. Nossa, estavam juntos há tanto tempo? 5 anos. Que pena que acabou. Não deu certo. Claro que deu. Deu durante 5 anos. Só que acabou. E o bom da vida é que você pode ter vários amores. Eu não acredito em pessoas que se complementam. Acredito em pessoas que se somam. Às vezes você nem pode dar 100% de você para você mesmo. Como cobrar 100% do outro? E não temos essa coisa completa. Às vezes ela é fiel, mas é devagar na cama. Ele é carinhoso, mas não é fiel. É atencioso, mas não é trabalhador. Ela, muito bonita, mas não é sensível. Tudo junto não vamos encontrar. Perceba qual o aspecto mais importante para você e invista nele. Pele é um bicho traiçoeiro. E quando você tem pele com alguém... Acho que o beijo é importante. E se o beijo bate, se joga. Se não bate, mais um martini, por favor. Vai dar uma volta. Se ele ou ela não te quer mais, não force a barra. Não brigue, não ligue, não dê piti. Se a pessoa está com dúvidas, problema dela. Cabe a você esperar, ou não. Existe gente que precisa da ausência para querer a presença. O ser humano não é absoluto. Ele titubeia, tem dúvidas, medos, mas se a pessoa realmente gostar, ela volta. Nada de drama. Que graça tem alguém do seu lado sob pressão? O legal é alguém que está com você, só por você,
E vice-versa. Não fique com alguém por pena ou por medo da solidão. Nascemos sós, morremos sós. Tem gente que pula de um relacionamento para o outro. Que medo é esse de se ver só em sua própria companhia? Gostar dói. Muitas vezes você vai sentir ciúmes, raiva, ódio, frustração. Faz parte. Você convive com outro ser, um outro mundo, um outro universo. E nem sempre as coisas são como você gostaria que fosse. A pior coisa é gente que tem medo de se envolver. Se alguém vier com esse papo, corra. Afinal, você não é terapeuta. Se tem medo de se envolver, que namore uma planta, é mais previsível. Na vida e no amor, meu amor, não temos garantias. Nem toda pessoa que te convida para sair, é para casar. E nem todo beijo é para romancear. E nem todo sexo bom é para descartar, ou se apaixonar, ou se culpar. Enfim, quem disse que ser adulto é fácil? Bom, a crônica do Christian Pior fala de relacionamentos. Eu espero que para você que está em dúvidas com seu relacionamento, com dificuldade com seu relacionamento, sobretudo no mês dos namorados, você pense mais em você e também respeite o posicionamento do outro. Então, um feliz Dia dos Namorados. Obrigado. É isso aí. Feliz Dia dos Namorados para todos os casais, né? Bom, chegamos ao fim desta edição. No próximo domingo tem muito mais, mas você pode nos acompanhar na internet e rever as outras edições também no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/canal Intervalo de Aula. Ou também na página da Faculdade Araguaia, no Jornal Araguaia Online, www.jornalaraguaiaonline.com.br. Até domingo que vem. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia. Pedagogia, Educação Física,